E aí galera, beleza? Hoje vamos conversar sobre como o PlayStation mudou o mundo dos videogames. Até o começo dos anos 90, apenas duas marcas importavam no mercado dos jogos. Eram elas a Sega e a Nintendo, que disputavam essa guerra desde a terceira geração, com o Master System e o Nintendinho. E aí depois na quarta, com o Super Nintendo e o Mega Drive. No final dos anos 80, a Nintendo estava perto do lançamento do seu console de quarta geração, o Nintendinho. Bom, até então, isso todo mundo sabe, que a Nintendo lançou o Nintendinho no final dos anos 90. Porém, o que poucas pessoas sabem é que quem estava fazendo o chip de som do Nintendinho era a Sony. A Nintendo e a Sony tinham acabado de fazer um acordo para fazer esses processadores de som para o seu videogame novo. A Sony na época era referência em eletrônicos. Isso foi um ótimo acordo para a Nintendo. Além de ser uma também empresa japonesa, a Sony era a maior referência em chips processadores de som. E após essa parceria, após o lançamento do Nintendinho, a Nintendo propôs outro acordo para a Sony, que a Sony fizesse um sistema de CD para o seu videogame. Esse sistema de CD, a Sony foi pioneira no mercado. Estava muito recente na época e fazendo muito sucesso. Afinal, consoles ainda utilizavam cartuchos, que eram caros e não armazenavam tanto. Já os CDs bem mais baratos e com muito mais poder de armazenamento. Porém, esse acordo entre Sony e Nintendo para a produção do CD fracassou de forma feia, porque a Nintendo, por baixo dos panos, fez um acordo com as Philips para fazer esse mesmo sistema de CD. Bom, eu nem preciso dizer que não deu certo o acordo entre Philips e Nintendo, afinal nunca tivemos um sistema de CD para o Nintendinho. Mas esse fracasso no acordo fez com que a Sony desistisse de entrar no mercado de jogos para produzir. Isso porque, na época, videogames eram considerados brinquedos. E como a Sony era uma empresa de eletrônicos na época, eles não tinham experiência para brigar num campo que não era deles, no mercado de brinquedos. Claro que hoje isso é muito diferente. Brinquedos e videogames são coisas separadas. Isso muito começou por causa da Sony, vamos ver nesse vídeo. Mas não era assim na época. Majoritariamente, videogames eram feitos para crianças. Toda publicidade e propaganda eram feitas para crianças. Porém, um cara na Sony não gostou dessa ideia. Kutaragi, o considerado pai do PlayStation, que tentava diariamente persuadir os executivos da Sony a fabricar o seu próprio console, já que o acordo com a Nintendo tinha falado. A ideia de Kutaragi era criar um console capaz de girar gráfico 3D. Isso era um salto gigante de tecnologia na época, afinal todos os consoles usavam gráfico 2D. E além da possibilidade de usar os CDs, que era muito mais barato que os cartuchos, além do poder de armazenamento. Isso viria a ser a arma secreta da Sony para o sucesso de seu console. Mesmo assim, Kutaragi não teve apoio dos executivos, porém ele teve apoio de uma pessoa importante, o mais novo presidente da Sony, Niro Ortega, que chefiou por ano a divisão de entretenimento da Sony. E ele buscava novos investimentos nessa parte de entretenimento, como por exemplo, tinha acabado de adquirir a Columbia Pictures. Bom, após a ideia de ter um console já estar estruturada pela Sony, eles faltavam uma coisa muito importante, os jogos. Afinal, eles não tinham nenhum desenvolvedor. Eles não tinham nenhum Hideo Kojima entre eles. E na época, isso era uma tarefa bem difícil. Programar jogos não era uma tarefa muito fácil. Então, eles buscaram uma nova estratégia. Muito boa, por sinal. Eles fizeram um acordo com empresas third parties. Por exemplo, a Namco e a Ubisoft. No final de 1994, a Sony consegue lançar o seu videogame, o PlayStation. すべてのゲームはここに集まる。ゲームの塊、プレイステーション。出た。E deu muito certo, ele vendeu mais de 100 mil cópias no seu primeiro dia de lançamento. Isso muito porque, além de ser um console melhor do que os seus oponentes, a equipe de marketing da PlayStation fez um grande trabalho. Eles conseguiram que eles não fizeram um marketing voltado para crianças. A identidade visual do seu videogame não era para criança. Eram, digamos assim, para pessoas adolescentes. Toda estratégia de marketing, publicidade, tudo foi voltado para isso. Afinal, as pessoas que jogavam videogame já estavam começando a crescer nessa época. O lançamento foi feito no Japão. Como eu disse, vendeu 100 mil cópias no primeiro dia e mais 30 mil cópias até o final do ano, de 1994. Após esse sucesso muito rápido no Japão, tinha outra coisa para fazer. Levar seu console para o ocidente. E usaram a nova feira de videogame que estava estreando, a E3. Eles tinham tudo planejado, tudo que eles iam mostrar, tudo que eles iam mostrar do seu console, todos os jogos que eles iam levar para o ocidente. Porém, tudo isso veio abaixo.
porque a SEGA subiu ao palco e anunciou o preço do seu console a $399. Isso ia ofuscar todo o planejamento da Sony para a E3. Por conta disso, eles mudaram seu planejamento de apresentação. Fizeram uma apresentação que durou 2 segundos. Steve Race, chefe de desenvolvimento do PlayStation nos Estados Unidos, subiu ao palco e anunciou 299. Só falou isso e foi embora. Na época, $299 para o seu console era uma loucura, mas era possível de fazer. Porém, caso não desse certo, ia ser um desastre completo, poderia até tirar o PlayStation do mercado. Porém, o que poderia ser um desastre completo acabou fazendo muito sucesso. A PlayStation assumiu 20% do mercado ocidental de games, passando na frente da SEGA, e superando muito logo de cara o Sega Saturn. Não chega nem perto o gráfico de vendas de um e do outro. Com a Sony já no mercado de games e o PlayStation fazendo razoável sucesso, eles precisavam de mais alguma coisa para disputar com o novo videogame da Nintendo, o Nintendo 64, que veio com um anúncio bombástico. O PlayStation na época já tinha alguns jogos de sucesso, por exemplo, Crash Bandicoot, produzido pela pequena Naughty Dog. E a Sony deu sua cartada de mestre, principalmente para o Japão. Ela conseguiu que o Final Fantasy VII fosse lançado para o PlayStation e não para o Nintendo 64. Isso não foi só mérito da Sony, também culpa da Nintendo. Final Fantasy não era apenas um RPG, ele era o RPG era um dos únicos que conseguia furar a bolha do Japão para RPG. Era muito difícil entrar com RPG nos Estados Unidos na época, e ele era um dos únicos que conseguia. A Square na época, hoje Square Enix, vinha de uma parceria de longa data com a Nintendo. A parceria durou entre Nintendinho e Super Nintendo, onde os jogos da Square só lançavam para Nintendo. Porém, para o Final Fantasy VII tinha um problema. O Nintendo 64 foi anunciado como cartucho. Ele não tinha poder de armazenamento suficiente para as ambições da Square na época do seu jogo. Então a Sony aproveitou isso e fechou um acordo com a Square, que não queria diminuir seu jogo para lançar para Nintendo. E assim lançou seu jogo para PlayStation. E o que fez o PlayStation bombar de vez e realmente consolidar sua marca no mercado. No final dos anos 90, a Sony já tinha mais mercado do que a SEGA nos Estados Unidos e era a segunda maior no Japão. No final dos anos 90, o PlayStation já estava fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, já tinha superado de vendas o Nintendo 64. E no Japão já tinha superado a SEGA também, vindo em segunda colocação. Isso tudo fez eles revolucionarem o mundo dos games, além de trazer áudio e vídeo muito superiores na época, trazendo jogos maravilhosos em 3D. E todo um marketing voltado não mais para crianças. Tivemos vários jogos de Survival Horror, por exemplo, os Resident Evil. O lançamento do PlayStation fez mudar de vez o mercado de consoles no mundo todo. Além de mudarem estratégias de crianças mais para adolescentes e futuramente mais para adultos, hoje em dia ele é meio misto. Isso tudo começou por causa da Sony. A Sony revolucionou de vez o mercado e nunca mais voltou a ser o que era antes. O que é muito bom, por sinal. Então, galera, gostaram do vídeo? Pequeno resumo de como o PlayStation mudou o mercado dos games. Se gostou, comenta aí embaixo e se inscreve no canal. Valeu, rapaziada.